Pessoal, vamos agora ver como que eu calculo a proximidade entre objetos cujos atributos são numéricos. Tá? Vamos começar num caso bem simples. Tá? Vamos pensar que eu tenho um eixo só, ou seja, um atributo. Tá? Pode ser idade. Tá? Aqui eu tenho a idade começando em 0. Vamos colocar de 10 em 10, né? 10, 20, 30, 40, 50. Novamente, sempre pedindo para vocês considerarem que eu estou desenhando uma linha reta. 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Vou parar aqui no 130, vai. Supondo que eu não tenho mais ninguém na minha base de dados. Então, 60, 70, 80, 90, 100 aqui, 110, 120, 130, certo? Bom, vamos supor que eu tenho uma pessoa A, cuja idade é 30. Essa daqui vai ser a pessoa A. Eu tenho uma pessoa B, cuja idade é 70, né? Então 50, 60, 70, certo? Qual que é a maneira mais natural? Eu falo, opa, qual que é a diferença? Vamos supor que eu só tenho, tá, a idade para caracterizar uma pessoa, tá? E eu quero saber quais são as pessoas mais próximas. Se só a idade é a característica que eu tenho na base de dados, as pessoas serão próximas conforme as idades delas forem mais próximas. Ou se eu quero calcular a proximidade, eu vou calcular a diferença de idade, certo? Então, muito simples, né? Se eu tenho um único atributo, quero calcular o quão próximas as pessoas são, eu vou calcular a diferença desses atributos, tá? Se eu fizer A menos B é igual a 70 menos 30, que é 40. Mas se eu fizer B menos A, tá? Eu vou ter 30 menos 70, que é igual a menos 40, tá? Mas vamos pensar o seguinte, a diferença de idade deles é sempre a mesma, é sempre de 40 anos, não é? Então, tipo, se eu tenho 30 e outra pessoa tem 70, a nossa diferença de idade é 40 anos. Se outra pessoa tem 30 e eu tenho... desculpa, se outra pessoa tem 70 e eu tenho 30, nossa diferença de idade ainda é 40 anos, tá? Mesma coisa em termos de distância entre cidades, certo? Se eu vou de uma cidade A a uma cidade B, a distância é de 50 km. De B para A não é menos 50 km, continua sendo 50 km, tá? Então, quando a gente está pensando em termos de distância, não existe distância negativa, tá? Então, como que eu faço para solucionar esse problema, né? Sempre que eu for calcular, eu vou calcular em módulo, tá? B menos A e o módulo de A menos B sempre vai ser igual a 70 menos 30, que é igual a 40. Opa, acabou aqui. 40. E aqui vai ser 30 menos 70, que também vai ser igual a 40. Tá? Então, uma coisa que a gente pode fazer é sempre considerar o módulo, tá? Na hora que eu estou calculando. Outra coisa, tá? É que muitas vezes o nosso conjunto de dados ele pode não ser composto apenas por um atributo, tá? Ele pode ser composto por mais de um atributo. Então, vamos supor que além da idade, tá, eu vou ter o peso da pessoa, tá? Então, eu tenho aqui o peso, tá? E é a mesma coisa aqui, 10, 20, 30, 40, 50. (60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130). Vou colocar o peso até 130 também. Então, 130, 120, 110, 100. Tá? Só que agora, em vez de eu ter um único atributo para descrever a pessoa, eu vou ter o peso e a idade. Então, eu vou falar que duas pessoas são próximas ou não, considerando os valores do peso e da idade. Tá? Então, vou supor um caso A aqui. A pessoa tem 30 anos e 80 quilos. 30 e 80 daqui. Em outro caso, a pessoa tem 60 anos e 70 quilos. Pode ser 70 quilos. 70 anos eu falei, né? E 60 quilos. Vai colocar aqui. Certo? Então, esse seria meu ponto A. E esse seria meu ponto B. Ok? Bom, e agora? Eu tenho dois atributos, tá? Como é que eu poderia saber para fazer a diferença entre eles, tá? Uma situação muito simples
é você fazer esse cálculo parecido que a gente fez aqui, só que por eixo ou por atributo, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou considerar só o atributo idade, certo? Então, o atributo idade, ó, nesse eixo aqui, certo? A idade da pessoa A, ó, se a gente fizer a projeção, né? Nesse eixo daqui, isso. E nesse eixo aqui, é isso, certo? Então, o que eu tenho que calcular aqui, ó? Se eu for considerar só um atributo, primeiro eu vou calcular essa diferença aqui, certo? E depois, ó, eu vou pegar o ponto B, vou projetar nesse eixo, o ponto B vou projetar nesse eixo aqui, tá? E agora eu vou calcular essa diferença aqui, certo? Aqui, nesse eixo, certo? O valor do A nesse eixo é esse, do B nesse eixo é esse, ó. Então, dá essa diferença. Depois, o valor do A nesse eixo é esse, do B nesse eixo é esse. Dá essa diferença aqui, certo? Então, se eu fosse computar as duas, como que daria a diferença, né? Daria, primeiro, para o eixo A, ó. Aqui, como é? 50, 40, 30. Menos o B é 70. Ó, então, o módulo de 70 menos 30 me dá esse valor daqui, tá? Aqui, mais... Agora, vamos para esse eixo aqui, ó. O A dá 80. Opa, desculpa, menos. E o B dá 60, né? 60. Tá, então, ó, 80 menos 60 vai me dar essa diferença aqui, ok? Então, se eu somar as duas, eu tenho essa diferença, o módulo das duas, obviamente, né? Tenho essa diferença e essa diferença aqui, que vai me dar a diferença, vamos dizer assim, uma distância entre eles. Então, aqui dá 40, aqui dá 20, distância entre eles é 70. Certo? Essa medida de distância aqui, tá, que eu apresentei, ela é conhecida como Manhattan, tá, ou City Block, tá? Então, isso daqui é Manhattan ou City Block, tá? O que é a Manhattan City Block? Porque é como se você estivesse andando em quarteirões, aí eles pegaram a cidade de Manhattan como referência, né? Tudo quadradinho, bonitinho. Como se você estivesse querendo chegar de um ponto A a um ponto B, ou do B para o A, só que você só pudesse andar em bloquinhos, né? Como se fossem quadras, tá? Você não pode ter uma linha reta entre eles, tá? Então, nesse caso aqui, se você quiser chegar do A ao B andando em quadras, tanto faz, né? Se você quebrasse aqui, etc., no final, se você somar a distância, vai dar mesmo, tá? Mas aí ele vai fazendo as linhas retas, né? Como se eu tivesse que andar 2 quarteirões na vertical, depois mais 4 quarteirões aqui neste exemplo aqui na horizontal. Tudo bem? Então, Manhattan City Block a gente vai pegando, fazendo o somatório das diferenças, tá? E se você tiver mais de um atributo, tá? Eu tenho peso, idade, tenho altura. Beleza, tá? Se tiver altura, né, você vai pegar aqui mais, e aí você vai colocar o módulo da altura. Se tiver outro atributo, mais o módulo do atributo, e assim por diante, tá? Bom, mas aí nessa minha pequena observação, eu falei que aqui na distância Manhattan, o City Block, né, a gente está considerando que sempre a gente pode andar ou na horizontal ou na vertical, né, se mover na hora de calcular essas distâncias. Só que a menor distância entre dois pontos, né, é uma linha reta, que eu não tenho uma linha reta entre o A e o B, né, eu tenho duas linhas retas, tá? Então, o ideal, né, se eu quiser, ou seja, o ideal não, desculpa, uma outra opção, né, seria eu pegar e tentar calcular, assumindo que isto é uma linha reta entre A e B. Você fala, oxe, mas como que eu calculo uma linha reta entre A e B, tá? Bom, se a gente pensar que isso daqui, da mesma forma que a gente viu isso daqui sendo um cateto, isso sendo um cateto, isso seria a hipotenusa, certo? Então, a gente tem a formulinha lá que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, tem que a hipotenusa quadrada é igual, tá? Se eu pegar essa diferençazinha aqui, é 30 menos 70, tá? 30 menos 70.
Aqui tanto faz o módulo ou o parênteses, tá? Porque ao quadrado sempre vai ficar positivo, tá? Então, vamos colocar um módulo só para ficar igualzinho o outro, mais 80 menos 60 ao quadrado, certo? E aí a gente vai ter que h ao quadrado é igual a 40 ao quadrado mais 20 ao quadrado. E aí se eu passar a raiz para o outro lado, h, que seria a minha distância aqui, né? Ela é igual a raiz quadrada, tá? De 40 ao quadrado, 1.600, né? Vamos ver. 40 vezes 40, 1.600. 600 mais 20 ao quadrado é 400, né? Sempre confio que eu estou ficando gaga, tá, gente? 20 vezes 20 é 400, tá? Isso é igual, né? Raiz de 2.000. Então, 2.000 na raiz, 44,72. 44,72, tá? Bom, foi menor que o nosso 60 que a gente tinha obtido, né? Então faz sentido. A linha reta ela é uma distância menor que as duas linhas retas que eu tenho, ou ainda a hipotenusa, né? Ela vai ser menor que se eu tiver a soma dos meus catetos, tá ok? Então, perceba que é bem simples a gente calcular a linha reta entre dois pontos, né? Assumindo que eu tenho duas dimensões, tá? Se você tiver uma dimensão, certo? Aí você teria, de fato, a Manhattan, né? Se você tiver só isso daqui, a raiz passa para cá, só fica o módulo. Seria a nossa Manhattan que a gente tinha para o primeiro atributo. Então, se eu só tenho um eixo, tá? Eu só vou ter uma linha reta entre eles, tá? Porque eu não tenho outro atributo para colocar o ponto mais para cima, mais para baixo. Eles sempre vão ficar em cima do eixo. Então, é a linha reta, a própria linha reta, que vai defini-los, tá? E se eu quiser, novamente aqui, eu quero idade, eu quero altura, eu quero quantidade de filhos, eu quero salário, etc. É só colocar o maisinho e fazer a diferença ao quadrado dos outros elementos, tá? A gente vai ter um caso genérico aí para n dimensões, tudo bem? Bom, então essas são duas medidas clássicas, tá? Que a gente tem quando a gente tem atributos numéricos, não são as únicas. Então, deixa eu voltar para o slide aqui. Então temos aqui a formulinha da euclidiana, um pouquinho menos bonitinha da forma como eu mostrei para vocês, mas de fato, eu tenho um objeto i, um objeto j, e eu vou fazendo a diferença ao quadrado, tá? Do primeiro atributo, do valor do primeiro atributo de um objeto i, valor do primeiro atributo do objeto j. Então, o primeiro atributo seria esse daqui, Primeiro atributo, tá? Idade do i menos a idade do j. Depois, a altura. Aí seria o segundo atributo, tá? Então, a altura do i, a altura do j, diferença ao quadrado, tá? E assim por diante para todos os outros atributos. Então, essa formulinha gigantesca nada mais, nada menos é isso que a gente acabou de fazer, tá? Bom, aqui eu coloquei o exemplinho da distância euclidiana, já fiz no outro slide. Aqui tem o exemplo da distância Manhattan, tá? E aí existe um caso geral aqui, que é chamado de L-norm, ou distância Minkowski, tá? Se vocês, o que ele está fazendo? Ele está fazendo o módulo elevado a h, aqui na verdade faltou um parênteses, tá? Deixa eu anotar aqui. Aqui tem um parênteses, tá? Logo no começo, porque tudo isso daqui está entre parênteses, tá? E aí perceba que ele está elevando a h e depois colocando 1 sobre h. E aí perceba o seguinte, tá? Se eu colocar h igual a 1, isso daqui vai me dar Manhattan certinha, certo? Só o módulo, não tem raiz, não tem nada, dá Manhattan certinho, tá? Só a soma das diferenças em módulo. Se eu colocar 2, eu estou fazendo a diferença ao quadrado e no final colocando 1, né, elevando, né, a meio, né, ou 1 sobre 2.
que é o equivalente a você tirar a raiz quadrada. Então, se eu colocar esse cara igual a 2, eu tenho a distância euclidiana. H é igual a 2 é a distância euclidiana. Tá? Então, é uma... A min-cos, ela é meio como se fosse uma formulação genérica com um parâmetro, e conforme eu instancio esse parâmetro, né, ou o valor desse parâmetro, vai me dar uma medida de distância. Mas eu posso, inclusive, caso eu queira, tá, eu utilizar o h tendendo a infinito. Tá? Fica um negócio doido aí, né? Que é chamada de distância suprema. Tá? E aí, como é que funciona algo elevado ao infinito? Esses caras aqui elevados ao infinito, tá? Apesar de ter essa notação de infinito, no momento você vai precisar usar alguma coisa de cálculo 1 que vocês viram, tá? A única questão que a gente vai fazer aqui é que é o seguinte: no final das contas, essa distância elevada ao supremo vai corresponder, tá, ao argumento máximo das diferenças em cada atributo. Tá? O que isto significa? Tá? Significa, por exemplo, ó, eu tenho aqui o atributo A e o atributo B. Para um exemplo, ó. Então aqui eu tenho A, aqui eu tenho B, certo? Então se eu for fazer a diferença, né, obviamente em módulo para não dar negativo, né, eu fiz aqui 0 menos 5 e 2 menos 1. Quais dessas diferenças, o resultado dessas diferenças é o maior? Tá? Nesse caso aqui é o 5, né? Porque aqui dá 5, aqui dá 1. Então o maior é o 5. Então o 5 é que vai ser a minha distância entre os dois exemplos. Tá? E, novamente, só reforçando, a gente está falando de distância. Distância quanto menor, melhor. Tá? Bom, e aí você me fala, mas que coisa doida, não faz o menor sentido nenhum, né? Se a gente voltar até para o nosso exemplo, que eu tenho aqui, ó, essa distância e essa distância aqui, né? Aí você me fala o seguinte, eu estou falando o seguinte, ó, para esse carinha aqui, a distância vai ser só essa diferença, que é de 40, né? Então a distância entre esses dois caras é dado só por esse eixo aqui, que é 40. Tá? Bom, aí não é nem distância em linha reta, porque a distância em linha reta é um pouquinho maior que 40, né? Não é a distância Manhattan, porque Manhattan também somaria os dois. Então, que raios eu vou utilizar essa distância aqui? Ela é normalmente utilizada, tá? Quando a gente tem jogos de tabuleiro. Então eu tenho aqui as casinhas numeradas, né? Eixo X, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Tá? E aí eu tenho uma peça nessa posição, eu tenho uma peça, ou eu quero chegar nessa posição, enfim, tá? Eu quero calcular a distância entre essa posição do tabuleiro e essa posição do tabuleiro, tá? Assumindo que minha pecinha, meu jogador, meu robô, qualquer coisa, pode andar tanto na vertical, na horizontal e na diagonal, ou seja, ele pode dar esse pulo aqui, certo? E aí eu falei que a distância suprema, né, se a gente for fazer a diferença entre esses dois caras, nesse eixo aqui, né, é 6 menos 1, tá? E nesse eixo aqui é 4 menos 1, tá? Argmax desses caras aqui dá 5, aqui dá 3, né? Portanto, a distância suprema é 5, tá? Isso vai me dar exatamente quantos passos eu levo para chegar até esse cara, ó. 1, 2, 3, 4, 5 passos. Tá? Se eu fizer outro caminho, tá? Supondo que eu vou pegar, obviamente, o menor caminho, né? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Vou fazer uma outra rota aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 também. Certo? Então, me dá o menor número de passos de um ponto para o outro, assumindo que eu posso andar na diagonal em um tabuleiro. Tá? Essa é a distância suprema. Tudo bem? Bom, dado essas duas medidas, tá? A gente tem mais ainda, mas vou deixar para o próximo vídeo. Até lá!